Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aí, estamos em Josué! Uhul! Firmes e avantes, ok? Meus amores, se vocês estão curtindo, por favor, cliquem aí, se inscrevam no canal. Se vocês estão curtindo o vídeo, deem um like para fazer o canal aparecer para mais pessoas, para que mais pessoas se edifiquem, como nós estamos nos edificando, linda Bíblia Sagrada. Eu quero dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de estar com vocês, muito, muito feliz e empenhada, tá bom? Perdoe a minha leitura, às vezes eu erro, como eu já disse, as letras são minúsculas, né? Às vezes a minha vista embaralha, principalmente porque eu não leio nas primeiras horas do dia, eu leio geralmente no final do dia, eu já estou cansada. Então, assim, o meu corpo já não é 100% mais, não tá 100% da potência, certo? Então, eu peço perdão pra vocês se algumas coisas se a leitura não for como a do Cid Moreira. Quem dera, né? Ler como o Cid Moreira. Nunca vai chegar perto, mas Deus está vendo, o que importa é o coração, por favor. O que importa, ó, é o coração. E eu estou fazendo, olha, com todo o meu coração, ok? Bora! Josué, vamos continuar aqui no capítulo 9. Vamos lá. A astúcia dos gibeonitas, ok? O acordo com Josué. E souberam disso os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Quer dizer, eles sabiam que eles não podiam, né, com o exército, e aí eles tentaram juntar todo mundo ali, né, para ver se eles iam se dar bem. Mas, meu amor, quando Deus está no negócio, não adianta. Oh my God, I'm sorry. Ai, gente, eu não vou ficar editando o vídeo não, tá? Foi um tombinho do celular aí, porque eu estou me ajeitando aqui na cadeira. Quando Deus está no negócio, não tem como, né? Então, continuando. Então, os deuses todos se ajuntaram, né, para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, todos os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai. Recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de ouro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante que queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer o acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vêm de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito e tudo que fez aos dois reis amorreus a leste do Jordão, Simeon, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinavam em Asteroite. E os seus líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como está agora, seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas
roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantiram poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazer o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade deles haviam lhes feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que eles responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina que quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas não serão lenhadores serão lenhadores e carregarão de água para toda a comunidade, e assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam de muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o servo Moisés desse a vocês toda esta terra e eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Façam conosco o que parecerem bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor. No local que o Senhor escolhesse, é que eles são para o Senhor, no local que o Senhor escolhesse, é o que eles são até hoje. O dia em que o sol parou. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com que Ai, seu rei, fazendo com Ai, seu rei, o que fizeram com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Quebron, a Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquins, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá, ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez paz com Josué e seus israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquim, de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gigal: não abandone os seus servos, venham depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gigal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gigal, Josué os apanhou de surpresa, e o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá, enquanto fugiram dos israelitas na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu
o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que espadas israelitas. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: o sol pare sobre Gibeon. É você, ó lua, sobre o vale de Aijolom. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e para quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis amorreus são mortos. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda, mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em nossas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase terminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiar em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que os tinham acompanhado: venham aqui, ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los nas 5 árvores onde ficarão até a tarde. Ao pôr do sol, sobre as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o rei à espada e exterminou todos que nele viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. A conquista das cidades do sul. Então José e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Líbna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade ao rei, mas aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente, e fez com o rei o que fizeram com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbna para Laquis, a cercou e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos que nela viviam, como tinha feito com Líbna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou a ele e ao seu exército, sem deixar sobreviventes algum. Josué e todo o Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou e o atacou. Eles o conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na a espada e exterminaram os que nele viviam, como tinham feito em Laquis. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Eglon para Hebron e o atacou. Tomaram a cidade, feriram a espada também o seu rei e os seus povos, e todos os que nele viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade, todos os que nele viviam, como tinham feito em Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir.
Tomaram a cidade, seu rei, seus povos, e mataram a espada, exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir, o seu rei, o que tinha feito com Líbina e seu rei, e com Hebron. Assim, Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as Verdentes, e derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o seu Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Gades, Barneia até Gaza e a toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel e acampamento com Gilgal. Capítulo 11. A vitória sobre os reis do norte. Quando Gebim, rei de Azon, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, os reis de Siron e Aksaf, os reis do norte, que viviam nas montanhas de Arabá, ao sul de Quinorete, na Cefalá e em Nafote Dor, a oeste, os cananeus a leste e a oeste, os amorreus, os hititas, os ferezeus e os jebuseus das montanhas, e os heveus do Sopé, de Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merão para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam juntos às águas de Merão e os atacaram, e o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande até Mirefote Maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobreviventes algum. Josué os tratou como o Senhor tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que neles estavam, exterminou totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Josué, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos dos animais das cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado, e o seu servo Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Moisés conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefalá, Arabá e a montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que o ergue na direção de Seir, até Baal Gade, no vale do Líbano, no Sof de Monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou com combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que eles os destruíssem totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá de Israel. Josué destruiu-os totalmente, também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate, em Osdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés e deu-a por herança a Israel. Repartindo entre suas tribos, a terra teve descanso da guerra. A lista dos reis derrotados. São esses os reis que os israelitas derrotaram e cujo território apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hernon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do reino do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Gesimote e mais ao sul ao pé das encostas de Pisgá. Tomaram o território de Og, rei de Bassã. Um dos últimos refaíns que queimou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maacá, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade à tribo de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que o ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central e Cefalá, Arabá, as encostas das montanhas, o deserto de Negueb, as terras dos Hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquins, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapu, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron, Meron, o rei de Assesaf, o rei de Tanaac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor em Noft-Dor, o rei de Goim, de Gigal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Vou cortar aqui o vídeo e já volto. Vamos lá. Capítulo 13, terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta a todas as regiões dos filisteus, dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos Aveus, isso é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdoque, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, e os gibleus e o Líbano para o leste, desde
Balgade, até o pé, o monte de Iron, até Lebo Amate, todos os habitantes das montanhas desde o Líbano até Miserefote, Maim, isto é, todos sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Até Josué já estava mais velhinho, certo? A divisão das terras do leste do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, já lhes tinha designado. Este território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale, desde o ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Jesuritas e Maacatitas, toda a região ao monte de Hermon, e toda Bazã até Salcá. Isso é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asteroite e Edrei. Um dos últimos refaíns sobreviventes, Moisés os tinha derrotado e tomado suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os Jesuritas e Macaítas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo do Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro de Armon, e desde a cidade situada no meio do vale do ribeiro, desse ribeiro, e todo o planalto, depois de Medeba e até Esbom, e a todas as suas cidades no planalto, inclusive de Bom, Bamemote, Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Kedomote, Mefate, Kiriatim, Sibimá, Zerete-Sar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga, Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto de todo o domínio do Seom, reis de amorreus, que governava em Esbom. Moisés a tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povos foram herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade, a metade do território dos amonitas até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate-Missim, até Ramate-Mispá e Betomim, e desde Maamim até território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Jafon. O restante do domínio do Seom, rei de Esbom, abrangia a margem desde o Jordão até o mar Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isso é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asteroite,
e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança de Moisés, que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Capítulo 14. A divisão das terras do oeste do Jordão. Foram estas terras os israelitas receberam por herança de Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia do Senhor. Tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Mas os levitas não deram herança entre eles. Os filhos de José foram das tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Caleb recebe Hebron. Aos homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Quenezel, Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu dei-lhe um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor e ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, enquanto você for inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo e me prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou até hoje aqui com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebron por herança. Por isso, até hoje, o Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Capítulo 15. As terras da tribo de Judá. As terras distribuídas da tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira de Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passavam por Ezeron, indo até Ardar, e faziam uma curva em direção a Carca. Dali continuavam até Azimon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Oglá e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boá, filho de Ruben. A fronteira subia então ao vale de Arcor até Debir e virava para o norte na direção de Gigal, que ficava defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de
em Semés, indo até em Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Imom ao longo da encosta sul, na cidade dos Jebuseus, isso é, Jerusalém. Dali subia até o alto das montanhas, a leste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Nefitoa, ia para as cidades do Monte Efron e nascia na direção de Baalá, que é Queriate Jearim. De Baalá fazia uma curva na direção ao leste até o Monte Seir, prosseguia pela encosta norte do Monte Jearim até Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Tina. Depois ia para a encosta norte de Ecrom. Viviam na direção de Sicrom, continuava até o Monte Baalá e chegavam a Jabinel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados de acordo com seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou os Hebrons, os 3 Enaquins, Sessai, Aminã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado Kiriat Sefer, e Caleb disse: darei minha filha Aquissar por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, conquistou e Caleb lhe deu a sua filha Aquissar por mulher. Quando Aquissar foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo para o pai dela. Assim, ela desceu do jumento, pegou-lhe Caleb. O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dei-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabizael, Eder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Beleote, Azor Agadata, Queriote, Zegron, Que, Azor, Amã, Semá, Molada, Azar, Gadá, Esmon, Beté, Pelete, Azarsual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Zim, Azem, Eltoleade, Quesil, Ormá, Ziclage, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Zimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefalá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Engamim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim e Gederá ou Gederotoaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adasa, Migdal, Gade, Dileã, Mispá, Jotel, Loquins, Bozocate, Eglon, Capom, Lamas, Quitlins, Gederote, Betém, Dagon, Manaamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libina, Éter, Azã, Ifitá, Asná, Nezibê, Keilá, Assibe, Sizibe e
Maressá eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdob com seus povoados, Asdob com suas vilas e seus povoados, e Gazá com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socode, Daná, Kiriatê, Saná, Debir, Anabe, Estemó, Amim, Gozém, Olom e Giló eram 11 cidades com seus povoados. Arabidumá, Ezã, Jamim, Bet-Tupuã, Afeca, Untá, Kiriatê, Arbá, Hebron e Zior eram 9 cidades com seus povoados. Moam, Carmelo, Zifê, Jutá, Zerel, Jaquideon, Zonoa, Caim, Gibeá, Tiná, eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maraate, Bet-Anote e Tecom eram 6 cidades com seus povoados. Kiribaal, Kiriate, Jearim e Rabá eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Abá, Midiim, Secacá, Nibirã, cidade de Sal e En-Gede eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiam expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali como o povo de Judá. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel até Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atorote. Desciam até o oeste, até o território dos Geflatitas, chegando à região de Bet-Oron Baixa e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A herança de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira de sua herança ia de Atorote Adar a leste até Bet-Oron Alta e prosseguia até o mar. De Miquimetá ao norte fazia uma curva para o leste até Tanat-Siló e passando por ela ia até Janoa a leste. Depois descia a Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Poá, a fronteira seguia rumo a oeste até o ribeiro de Canaã e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados, separadas para os efraimitas, na herança dos manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. A herança de Manassés. Essas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maaquir, filho mais velho de Manassés. Manaquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Albiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efém e Semida. Esses foram os filhos homens de Manassés, filho de José, e de acordo com os seus clãs, Gelofeade, porém, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maaquim, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa,
Oglã, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança de nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra até de Gileade a Bazã, que ficaram ao leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Asser até Miqumetá, a leste de Siquim. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapura. As terras de Tapuá eram de Manassés, mas a cidade de Tapuá, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Canã. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Asser, ao norte de Issacar, a leste. Em Issacar, Asser, Manassés tinha também Bet-Sean e Ibleã, e as populações de Dor, Endor, Tanak e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor e Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes desta terra, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram e submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste aqui um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numerosos, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e seus montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam entre a floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Zezireel. Josué, porém, disse à tribo de José e Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão mais um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até que seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Capítulo 18. A divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A tenda foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor dos seus antepassados deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizeram um mapa de 7 partes da terra, tragam-me a mim. E eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da sua tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei o sorteio para que vocês, aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo
cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuíram a terra dos israelitas, aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. A terra da tribo de Benjamim.